Olá pessoal, meu nome é Karine. Hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos, sobre sonhos que a gente tem e que às vezes deixamos de lado. A gente sonha e acha que só sonhar e esperar que Deus faça um milagre é o suficiente. E nem sempre é assim. Tem sonhos que a gente precisa correr atrás. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Desde muito novinha eu sempre cuidei das crianças na igreja e sempre foi o meu sonho ser mãe. E muitas vezes assim no decorrer da vida, por eu falar para as pessoas o quanto eu desejava ser mãe, eu ouvi coisas assim que me magoaram, coisas para me fazer desistir. Porém era um sonho tão grande que eu nunca desisti disso. E eu lembro que quando eu casei, pouco tempo assim depois de casada, questão de 2 meses, meu marido e eu combinamos de já querer tentar engravidar. E começamos as tentativas e logo já comecei a fazer todo tipo de exame para ver se estava tudo bem, porque quando a gente decide, engravidar, a gente precisa saber se está tudo bem, se a nossa casinha está bem. Então é necessário a gente correr atrás disso. E eu comecei a fazer todos os tipos de exames de rotina, e os exames foram dando tudo bem, meu marido fazendo exame também, dando tudo bem. E passado 1 ano, nada da gente engravidar. Se passaram 1 ano e meio, mais ou menos, nada da gente engravidar. E aí a gente começou a se preocupar, e a minha ansiedade era tão grande que eu não sei nem explicar. Era uma ansiedade assim que todo mês, para quem tenta engravidar sabe o quanto é complicado, todo mês você receber um não. Fala assim, poxa, não foi dessa vez. E fazendo exames e vendo que estava tudo bem, um certo dia uma colega falou sobre uma clínica de reprodução humana. E eu já tinha escutado falar que quando passa 1 ano e meio, 2 anos tentando engravidar, aí a gente precisa já procurar um local onde trabalha com isso, sobre reprodução humana. E aí a gente foi, eu lembro que foi em junho de 2021, a gente procurou essa clínica. E uma coisa assim que eu acho muito importante, às vezes a gente tem um sonho e a gente acha que está muito distante. Muitas pessoas que eu conheço que não conseguem engravidar e acaba nem procurando uma clínica, um médico especialista nisso, porque fala, isso é coisa para rico, a gente não tem condições, nunca vamos conseguir fazer isso. Só que às vezes vale a pena a gente pesquisar, investigar e ver se realmente o sonho está tão distante assim como a gente pensa. E eu lembro que a gente foi nessa clínica e eu também sempre achei que era muito difícil a gente fazer uma fertilização, fazer um tratamento para engravidar assim dessa forma. E quando a gente chegou nessa clínica, uma clínica muito boa, o médico pediu uns exames para investigar se eu não tinha obstrução nas trompas, pediu ressonância para ver se eu não tinha endometriose. E aí eu realizei esses exames de ressonância da pelve e esterossalpingografia, que é para ver se as trompas estão obstruídas. E eu fui numa ansiedade assim para fazer esses exames e depois para ver os resultados. Eu falei, meu Deus, será que eu não tenho algum problema, por isso que eu não engravidei? E conforme os exames foram saindo o resultado, aí sempre tudo bem, não tinha nada que dificultasse engravidar. Exames de sangue, de hormônio, tudo normais. E aí a gente fica naquela indagação, mas por que eu ainda não engravidei? E aí quando a gente retornou no médico com os resultados dos exames, ele falou que em casos como esse, eles falam que é infertilidade sem causa aparente, o diagnóstico. E ele falou, como eu sou nova, podia ainda ficar tentando, só que a ansiedade era tão grande que eu falei, doutor, eu não quero esperar, eu quero fazer o tratamento. E aí a gente combinou de fazer a FIV, que é fertilização in vitro. E aí eu falei, não, próximo mês a gente já inicia. Só que eu não senti paz no meu coração de já iniciar no outro mês. Eu falei, vamos tentar mais um tempo. E não dando certo a gente tenta a FIV. E aí se passaram 6 meses. Eu lembro que chegou dezembro, foi bem, se eu não me engano, no Natal. A gente tava fazendo um passeio e eu chorando falei, amor, eu não quero mais esperar, eu quero engravidar logo. Porque quando a gente tem um sonho como esse, é um sonho assim que a gente imagina como vai ser, como que vai acontecer e acaba criando uma certa ansiedade. E aí eu falei pro meu marido que eu não queria esperar e ele concordou comigo e falou, não, então vamos começar o tratamento. E aí quando foi janeiro a gente repetiu os exames, já tinham passado 6 meses e um pouquinho, a gente precisou repetir os exames, tudo normais.
E aí combinamos que no próximo ciclo, que seria fevereiro, a gente iniciaria o tratamento. E é um tratamento assim muito difícil, é demorado, é muito delicado, porém é uma coisa assim tão gratificante da gente saber que aquilo vai fazer com que nosso sonho se realize, que não se torna algo pesado, se torna algo gostoso de fazer. E eu lembro que era uma lista de medicações que eu tinha que tomar, e era tudo muito certinho as medicações. Tinha que tomar comprimidos no horário certinho, tinham injeções que tinha que tomar na barriga. E aí a gente começou esse tratamento, que essas medicações são para estimular a gente ovular. Eu não entendo dessas coisas, só sei o pouco que eu entendo é pelo que eu passei. E eu sei que a gente, todo mês no nosso ciclo, a gente ovula um óvulo apenas. A gente cria vários folículos, porém só um amadurece e vira óvulo. E com esse tratamento, com essas medicações, estimula a gente a ovular mais de um óvulo. Eu lembro que começou as medicações, graças a Deus foi tudo muito tranquilo, não fiquei com os hormônios alterados, não fiquei estressada, não engordei, igual acontece com algumas pessoas de engordar, mas graças a Deus que pra mim foi muito tranquilo. Foi em torno de quase um mês, né, fazendo esse tratamento. E aí chegou o dia de captar os óvulos, né? E aí, tipo, é uma peneira, a gente começa a tomar as medicações. Quando começa o ciclo, a gente faz aquele ultrassom e vê quantos folículos tem. Eu lembro que o meu deram mais de 10 folículos. E conforme a gente vai tomando as medicações, aqueles folículos vão amadurecendo. E vamos fazendo ultrassom para ver como está sendo a evolução. Eu lembro que já na semana de captar, eu tinha em torno de 12 óvulos quase maduros. E aí a gente vai tomando as medicações, quando estava chegando no dia, eu tinha em torno de 9 óvulos. E eu acho que 35 horas antes de captar mesmo os óvulos, a gente toma 2 injeções, que é o período exato pra gente estar lá para poder tirar os óvulos. Aí tomei essas injeções em torno de quinta-feira, e no sábado eu fui captar os óvulos. Um dia de muita ansiedade, a gente faz esse procedimento sedado, a gente não vê nada, é tipo um centro cirúrgico. É muito rápido, porém é tudo muito meticuloso. E eu lembro que a gente entrou naquela sala assim, é uma sensação muito boa de saber, nossa, agora eu tô próxima do meu sonho. E eu sei que quando tiraram meus óvulos foram em torno de 9, só que quando viram maduros mesmo tinham apenas 5, que é uma quantidade boa também. E eu voltei para a sala de recuperação. Nesse período eles veem certinho quantos óvulos estão bons, se realmente deram certo, que às vezes pode ser que nenhum dê certo. Aí quando eles viram que tinha óvulo certo, aí o meu esposo entrou na sala para poder captar os sêmens dele. E é um processo assim muito rápido, né? Que coleta o meu, depois eu tiro dele, e aí eles fazem a fecundação dos meus óvulos com os sêmens do meu marido. E aguarda 24 horas para ver se houve a fecundação. Eu lembro que no domingo eu estava na igreja e ansiosa, esperando a ligação. E aí quando me ligaram, eu falei, olha, dos 5 óvulos, os 5 foram fecundados. Ai, foi uma alegria imensa. E após essas 24 horas que viram que foram fecundados, a gente aguardou mais 4 dias, que aí fica na incubadora, para ver se esses óvulos com sêmens vão evoluir, criar células e virar o blastocistos, que a gente chama de embriões. E após 4 dias também aquela ansiedade, um dia após o outro. Nossa, foram 4 dias que se arrastaram. E quando eles ligaram, aí falaram, olha, dos 5, 4 estão ótimos, ficaram uns blastocistos lindos, criaram bastante células, e a gente vai congelar esses 4. Isso é em TEC, que é transferência de embriões congelados. Ou seja, eles congelam, espera o próximo ciclo. Quando inicia o próximo ciclo, aí começa a preparar o útero para poder implantar esses embriões. Então eles ficam congelados. Então o próximo ciclo, uma semana mais ou menos depois, iniciou o meu ciclo, aí entrei em contato, avisei eles, aí começou novamente a fazer os ultrassons para ver como está o meu endométrio. O endométrio precisa estar grossinho, conforme eles querem, que é acima de 8 milímetros, precisa estar com as linhas trilaminares, tem todos uns detalhezinhos que precisa estar pronto para poder receber os embriões.
e é em torno de uns 18 dias preparando o útero, que são 2 comprimidos, um gelzinho, cápsulas que a gente precisa usar. E aí eu lembro que a gente começou esse preparo do endométrio, também outra ansiedade, eu sou muito ansiosa. Aí após uns 18 dias mais ou menos preparando o endométrio, foi o dia de implantar os embriões, de fazer a transferência. E aí a gente escolheu implantar 2 embriões, deixamos 2 guardados e implantamos 2. Aí foi mais ou menos em março que a gente implantou. E graças a Deus, assim, foi tudo muito tranquilo pra gente. Apesar da ansiedade, foi muito tranquilo. No dia eu tenho que tomar bastante água, foi muito difícil conseguir segurar a bexiga cheia. E aí implantou e o médico já deixa a gente com o pedido do beta-HCG, o exame de sangue, para fazer após 10 dias da implantação. Aí sim foram os 10 dias arrastados, porque após 10 dias seria o momento de saber se o nosso sonho tinha sido realizado ou não, se tinha dado certo. E eu lembro que faltavam 2 dias, eu tinha que fazer o exame numa quarta-feira. Quando chegou segunda eu não aguentei, falei, eu vou fazer um exame de farmácia. Não é aconselhável fazer, mas eu não aguentei e acabei fazendo. E eu lembro que eu olhei assim e falei, não deu positivo, deu negativo. Eu falei, mas tudo bem. Aí depois de um tempo eu peguei e mandei foto pra minha cunhada e falei, eu fiz, mas deu negativo. Ela falou assim, não, eu tô vendo uma segunda risquinha aí. Eu falei, não é possível. Ela falou, tem uma segunda risquinha. Aí eu falei assim, quando eu descer pra trabalhar eu vou comprar um teste e ver se realmente deu. Aí eu lembro que eu desci pra ir trabalhar e quando eu cheguei no serviço eu corri pro banheiro e fui fazer o teste. Quando eu vi aquelas 2 risquinhas fortes, foi uma sensação assim tão maravilhosa, de tanta alegria, que eu até esqueci tudo que eu havia planejado. A vida toda eu pegava vídeos de dicas de como que eu ia contar pro meu marido, o dia que eu engravidasse, que eu ia fazer uma surpresa linda. E naquele momento, quando eu descobri que eu estava grávida, a única coisa que eu consegui fazer foi pegar meu celular e mandar mensagem pro meu marido, Mo, estou grávida. Essa foi a surpresa que eu fiz pra ele. Mas mesmo assim foi um momento de muita alegria. Quando chegou quarta-feira fiz novamente o exame, só que de sangue. E quando eu mandei na clínica eles falaram, parabéns, você está grávida. Nossa, foi uma mensagem assim maravilhosa de receber. Graças a Deus foi tudo tranquilo, apesar do que aconteceu no final. Eu quis contar como foi o meu processo, porque pode ter muita gente que tem o sonho e acha que o sonho é impossível, que o sonho não está ao seu alcance. Tem gente que até fala assim, vou esperar Deus fazer um milagre. Não significa que a gente procurar um médico, procurar uma ajuda desse tipo, não seja um milagre. Deus deixou os médicos e então cada processo, cada forma que a pessoa engravida é um milagre também. É uma forma que Deus deixou pra gente procurar, a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta também a gente falar, vou esperar Deus fazer um milagre. Tem gente que não tem condições realmente de fazer um tratamento como esse. Só que precisa se preparar para o milagre. E orar para que Deus direcione, sentir paz, uma coisa que meu marido sempre me ensinou e eu carrego isso pra mim, para todas as fases da minha vida. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa sentir paz. Se a gente não sente paz, não faz, porque Deus não está nisso. E eu fiz tudo com muita paz no coração, com muita direção de Deus, sabendo que eu estava fazendo a coisa certa, estava indo atrás dos meus sonhos. Deus permitiu que fosse dessa forma. Tem pessoas que Deus quer fazer, a pessoa é impossível engravidar e Deus quer fazer da forma natural, porque tem algo a tratar com a pessoa daquela forma. E tem pessoas que Deus permite passar por todo esse processo de tratamento, porque Ele também tem um propósito em cima disso. Então, uma coisa que eu falo pra você, não desista dos seus sonhos, vá atrás dos seus sonhos, tudo que Deus tem é um milagre, é uma forma que Deus permite, apenas sinta paz. Foi uma gravidez tranquila. Essa clínica que eu fiz também é muito boa. A única coisa assim que eu fiquei muito perdida é que após o positivo, eles marcam o ultrassom pra gente ouvir o coraçãozinho do bebê. Então até 7 semanas a gente ainda está em tratamento na clínica. Aí passou as 7 semanas, fiz o ultrassom e ali acabou. Eles me deram alta e dali pra frente eu tive que procurar um médico ainda, um obstetra, porque o meu médico da clínica ele não acompanha pré-natal. Então foi um momento assim que eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho médico, eu tô grávida, eu não tenho médico, uma coisa que eu não me preparei. Então uma coisa assim que eu aconselho quem for fazer esse tratamento, se o seu médico
que fez o tratamento não for um médico obstetra, não vai acompanhar o seu pré-natal, já fica com o médico encaminhado, porque é um momento assim que você fica tão frágil, tão perdida, que você fala, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? E eu passei em 2 médicos que eu não gostei, no fim acabei sendo acompanhada por um médico, e eu falei, fica esse mesmo, né, tá tão difícil achar, vou ficar com esse mesmo. E é a única coisa que eu me arrependo muito, porque eu podia ter procurado, ter me preparado melhor. Agora eu tenho uma médica obstetra que me acompanha, a doutora Amanda, e infelizmente eu encontrei num momento muito difícil, que foi o momento que eu perdi meu filho, e a gente não entende os propósitos de Deus. Tem hora que eu falo, Senhor, por que o Senhor não colocou ela na minha vida antes? Porque é uma médica assim tão humana, que me ajuda tanto. Agora ela me acompanha de uma forma assim sobrenatural, que é uma forma que eu olho e falo, é Deus que tá cuidando de mim, nem é ela, é Deus através da vida dela. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. A gente se encontrou no momento certo. Quando eu estiver pronta para engravidar novamente, eu tenho certeza que ela vai ser o anjo que Deus colocou na minha vida para me ajudar, para nos acompanhar, para nos deixar bem amparada nesse momento. Então é o que eu falo para você, não desista dos seus sonhos, corra atrás, não fala é impossível e tá bom, tudo bem, eu vou me acostumar com isso. Não, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Que Deus abençoe você e que todos os sonhos de cada pessoa venham a ser realizados.